Boa noite, igreja. Nós vamos continuar a nossa jornada no texto de Hebreus. E o autor de Hebreus, ele vai estar tratando de um tema importante, que é sempre lembrando, tá, irmãos? O autor de Hebreus, segundo o bom entendimento do próprio livro de Hebreus, ele não está dizendo que o crente perde a salvação. Mas, seguindo a mesma linha de pensamento perfeita, que é do Senhor Jesus, ele coloca aqui, o salvo é aquele que persevera. Por isso que, fazendo uma correção de João 3,16, que nós aprendemos lendo o verbo de forma equivocada, porque é o gerúndio, né? Né, Marcos? Marcos é bom em português, eu não sou bom em português, não. Eu falo português, a gente lê bem porque a gente lê muito. Mas eu só fui melhorar no meu português depois que fui para a faculdade. De lá nunca mais parei de ler. Então, o verbo gerúndio é crendo e não crer. Porque quando nós ouvimos a expressão crer, é um ato que pontual e ponto, e pronto. Só que o crendo, que é o gerúndio, é um ato contínuo. Então, João 3,16, sempre que você lê João 3,16, leia aquele que continua crendo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele que, crendo, não pereça, mas tenha a vida eterna. É lógico que João Ferreira de Almeida não tinha toda essa bagagem linguística que nós temos hoje, não é? Porque hoje nós temos o privilégio de até ter brasileiros, né, que leem direto do grego e direto do hebraico. Eu conheço dois, pelo menos. O pastor Luiz Saião, eu conheci ele, vamos dizer, antes da fama, né? Quando ele tinha um sebo, ele leu o hebraico direto, não é? E o pastor Celcinho, que foi aqui da PIB, e fez o grego koiné. Tanto que a Bíblia Vida Nova, Bíblia Vida, para o povo judeu, foi ele que fez a tradução da parte grega. Ele ajudou na tradução da parte grega. Então, nós temos hoje mentes brilhantes que conseguem trabalhar melhor o grego, o hebraico, os tempos do verbo, né? Então, assim, nós somos acrescidos. E o próprio Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus lá no Antigo Testamento, aquele que perseverar até o fim. Então, queridos irmãos, nós somos a marca daqueles que perseveram. O salvo é aquele que persevera. Então, essa é a marca do salvo. Então, e até um ponto importante, que teólogos já escrevem, que é o seguinte ponto. Declarar um credo não significa salvação. Foi um erro dos nossos evangelistas do século passado, e colocaram na cabeça do povo que eu só de vir aqui na frente e falar assim, eu aceito Jesus. Não, isso não é suficiente. Porque se eu não tiver o fruto de conversão, o que eu fiz aqui na frente não valeu nada. O cristão tem que ter fruto. O cristão tem que ter transformação. Por isso que o texto de hoje, entendam ele como um alerta para a igreja dos hebreus, a igreja da Motinha, vamos dizer assim, que era toda a região da Itália, a igreja ali, entender que a marca que eles tinham que ter era a perseverança. Mesmo apesar de toda a pressão, toda a perseguição. Tá, meus irmãos? Então, ponto importante, queridos irmãos.
cristão não perde a salvação. Porque o Espírito Santo não é de brincadeira. Vou brincar com o nosso querido Denilson. Tô de bem. Lembra aquela brincadeira? Não lembro a brincadeira do dedinho. A gente fazia na rua, né? Tô de bem, tô de mal, tô de bem, tô de mal. Irmãos, o Espírito Santo não é de brincadeira. Não é? O nosso Deus não é de brincadeira. Ele não entra, depois sai, ele entra, depois sai, ele não faz isso. Não é? Aí as pessoas pegam lá o texto de Saul, porque o Espírito saiu de Saul. Como o Espírito saiu de Saul, o Espírito saiu daquele lá também que negou a fé. Não, irmãos. O Espírito só entra, quando o Espírito entra, ele entra para ficar. Tanto que os nossos ossos são consagrados ao Senhor. Até os nossos ossos são consagrados ao Senhor. Tem que entender isso. Então, é isso que nós vamos estar aprendendo hoje. E nós vamos se acostumando, que como o texto é profundo, são sermões expositivos, os irmãos vão ler comigo ponto a ponto, porque assim não vou deixar ninguém dormir. Os irmãos vão assim, vamos usando assim, aprimorando, usando novas didáticas, para que os irmãos aprendam e absorvam o ensinamento. Não é, Andra, querida professora? Tem que usar a forma da repetição. Porque é assim que nós aprendemos os caminhos do Senhor e crescemos na palavra do Senhor. Nós vamos orar antes, para que o Senhor nos enriqueça com a sua palavra e fortaleça a nossa fé, mesmo em meio às pressões, mesmo em meio às dificuldades e às batalhas espirituais que travamos todos os dias. Vamos orar. Pai, queremos agradecer a Ti, porque temos aqui o privilégio de estarmos, Senhor, para aprender nessa jornada com o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, mas que foi teu servo, e de uma forma brilhante, ele fala para o povo hebreu da importância, da necessidade de perseverarmos apesar das perseguições. Por isso, Pai, ajuda-nos, Senhor, a que perseveremos, Senhor. E que nós possamos, Senhor, apresentar esse evangelho vivo e poderoso, Senhor. E que as pessoas possam realmente entender e crer de forma correta no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim oramos, no nome do teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Quero ler novamente Hebreus 10, 26 a 31. Aqui eu estou usando a Almeida século 21. E ele diz: se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos ler o título? Volta um pouquinho lá. Vamos lá, juntos, irmãos? O perigo de errar deliberadamente o caminho. Como nós estamos aprendendo uma nova modalidade do pastor Gilberto, né, Denilson? A gente vai melhorando a cada dia. Vamos de novo?
o perigo de errar deliberadamente o caminho. Próximo. Princípio, vamos lá? Todos devem estar conscientes das consequências de errar o caminho deliberadamente. Pode trocar. Encontramos aqui, irmãos, 7, vamos lá juntos? Encontramos aqui 7 consequências desse erro deliberado do caminho com... Pastor que leu errado, né? Coisa feia. Vamos de novo. Encontramos 7 consequências desse erro deliberado no caminho da comunhão com Deus. Amados, o que nós já vimos aqui? Aqui temos uma advertência sobre o perigo de abandonar o que recebemos de Cristo, retrocedendo às velhas crenças e práticas. Lembrando, a pressão judaica era o judaísmo, não é? Aquelas velhas práticas antigas de cumprir... que eu ainda vou pesquisar, viu, Márcio? Vou ficar devendo essa para os irmãos. O povo judeu, ele tinha 3 livrinhos que ele seguia, dos quais 2 eram extra-bíblicos, tá certo? Então, e um deles, além daqueles 310 mandamentos que não estão na Bíblia, eles ainda seguiam o comentário, não é, das escolas do período do silêncio profético. Então, na realidade, sempre nós entendermos bem, o Senhor Jesus condenou esse legalismo extra-bíblico do povo judeu, do povo hebreu. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, o que ele vai bater de frente? Sobre o legalismo da Torá. Que era guardar o sábado e as demais coisas como meio de salvação. Então, no tempo que se chama hoje, amados irmãos, nós temos esses legalistas ainda hoje. Então nós temos que tomar cuidado. Como eu falei no domingo passado, nós tomamos café antes de vir para cá. Até convidei o Marcos para o pecado de tomar aquele cafezinho antes do culto. Certos grupos, até, isso nem na Bíblia está, porque não existe a palavra café na Bíblia. Não existe. Já lemos a Bíblia inteirinha e não existe lá a palavra café. Não sendo o povo tirou isso. Crente não pode tomar café, crente não pode tomar Coca-Cola. Coisa de doido. Então, amados irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com esse legalismo. E o principal deles, dentro do nosso contexto que se chama hoje, o legalismo de querer cumprir o sábado para ganhar a salvação. Essa é uma das maiores mentiras do diabo, que tem conduzido muitas pessoas para o inferno. Sexta-feira, das 18 horas, ao sábado, às 18 horas, não pode nem lavar a louça. Absurdo. Irmãos, isso é coisa inventada pelo diabo, para fazer acréscimos à fé. Então, eles tinham que tomar cuidado com o legalismo, e nós também, no tempo de hoje, amados irmãos. E o que nós já aprendemos aqui? Os primeiros leitores dessa carta eram salvos, mas precisavam ser estimulados para se manterem no caminho e não desistirem, voltando ao judaísmo, e detalhe importante, o autor os considerava incapazes de fazer tal ato de insensatez ou sandice. Então, algo importante, o autor aqui está dando um chacoalhão
Mas dentro da sua ótica como cristão, ele sabia que eles não iriam fazer isso. Então, ele não está falando de perda de salvação. Pelo contrário, ele está dizendo que o salvo é aquele que permanece, é aquele que não recua. Então, nós não podemos recuar. Temos que avançar. Essa é a realidade. Então, esse é o ponto importante. E os alvos não eram aqueles que retrocederam. Entretanto, esses devem estar muito atentos para o perigo dessa caminhada de retrocesso. Esses que retrocederam, na realidade, amados irmãos, foram aqueles que, infelizmente, por culpa... Eu li um livro do Paul Washer, ele disse o seguinte, muito bom o livrinho, Os 10 Erros da Igreja. Dentro dos 10 erros da igreja, está o apelo emocional. Por exemplo, eu chamo a irmã Abigail, peço para ela tocar um piano, eu começo com aquela palavra bem de coach, bem emotiva, faço questão de escolher uma música, porque tem a musicoterapia, tá, irmãos? Saibam vocês. E até eu vi um vídeo muito interessante. O cara colocou um monte de bolinha, o Denilson já viu esse vídeo. Ele colocou um monte de bolinha numa peça que consegue vibrar, e ele foi trocando as músicas. Conforme a vibração musical, as bolinhas faziam desenhos diferentes. Então, amados, por isso que no cinema há uma pessoa muito importante quando se faz um filme, que é o compositor. Filme de ação, chama o Luquinha na bateria, não é? Filme de romance, aquela música suave. Filme de terror, aquela música de suspense. Esses compositores são treinados e trabalhar a emoção da pessoa através da musicoterapia. Por isso que num filme parado, romântico, alguns dormem. Por isso que num filme de ação, como eu gosto, toda a série que eu vi de Guerra das Estrelas, né? Tem a marcha imperial, tem o toque da vitória que tem no fim do filme sempre, aquela música da marcha, eles entrando lá para receber as medalhas, os personagens. Irmãos, tudo aquilo foi cuidadosamente preparado. Amado irmão, tudo aquilo. Então, pastores usam a musicoterapia para atingir a emoção e não a razão. Qual é a consequência disso? O joio no meio do trigo. O joio no meio do trigo. Por quê? Pessoas que ficaram no nosso... Quando eu falo nosso meio, irmão, não é só aqui, tá? Estou falando de uma forma abrangente. Tá? Ficaram no nosso meio, mas nunca tiveram uma verdadeira experiência com Jesus. Ficaram no nosso meio por quê? Porque é bom estar no meio da igreja. É bom estar no meio do povo de Deus. É bom estar no meio de pessoas agradáveis, respeitosas, que oram por você, que oferece uma comunidade que oferece cafezinho na parte da manhã, cafezinho na parte da tarde, água à vontade. Amados, é um ambiente agradável. É lógico que a gente tem que ter tudo isso, não tem problema. Não é que é para cortar. Mas, amados irmãos, como eu aprendi com o Dr. Russell Shedd, ele dizia o seguinte: o papel do culto, que é adorar a Deus, mas também há um segundo papel muito importante. Qual é ele? Confrontar o pecador. Bater de frente com o pecado
do pecador. Então, o culto não é para que o pecador não arrependido se sinta bem. Ele tem que ser confrontado com as suas mazelas, com os seus pecados, e é lógico que, na sequência disso, será apresentado o Salvador do Senhor. Então, Paul Washer fala nesse livro, que tem, para quem tem Kindle, tem lá o livro no Kindle, do Paul Washer, os 10 erros da igreja. Então, quem plantou o joio no meio do trigo hoje, Marcos, anota aí, foram os pastores. Uma mensagem rasa e sem confrontação. O Evangelho tem que ser apresentado de uma forma profunda, pelo meio do discipulado, queridos irmãos. Por isso que nós vamos aprender, que nós já lemos aqui. Todos devem estar conscientes da consequência de errar o caminho deliberadamente. E aí, as 7 consequências desse erro. Primeira consequência aqui, põe aí para nós. Vamos ler juntos? Primeira consequência é não ter mais sacrifício para perdoar os pecados. Deixa eu ver se eu vou ouvir a voz do irmão. Vou falar sem microfone, tá? Você que me está vendo pelo canal. Primeira consequência é não ter mais sacrifício para perdoar os pecados. O que significa isso, conforme o verso 26? Ele fala, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O que ele está dizendo? Primeiro, essas palavras foram proclamadas quando o povo ainda estava no deserto, tentando ir para Canaã. Onde está o texto? Números 15, 27 a 31. Então aqui está a pessoa que recebe todo o conhecimento da verdade de Cristo, mas o rejeita de forma contínua e deliberada. Qual o significado disso? Porque não resta mais sacrifício pelos pecados. Porque ele rejeitou o principal. Não estou entendendo? Não é, vamos pegar o texto dentro do seu contexto. Não é que ele tomou um tropeção, vamos imaginar assim, e cometeu um pecado antigo. Não. Aqui está falando da rejeição do sacrifício de Cristo. Ele rejeitou o sacrifício de Cristo. Quando uma pessoa tem todo conhecimento e rejeita o sacrifício de Cristo, sobre ela permanece a ira de Deus. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Então, e aqui também pode acontecer, pessoa que tomou a decisão de agir de um modo contrário àquilo que se espera, visto que já tem o conhecimento da verdade. E aqui nós entramos, amados irmãos, pessoas que foram evangelizadas até o final e disseram, eu não quero me converter. Eu não quero. Ou pessoas que conhecemos que estão vivas ainda, que disseram, de forma indireta, eu vou continuar com Maria. Eu não vou abandonar entre aspas, a minha mãe. Então, esta pessoa conscientemente está dizendo, eu não quero Cristo. Ela conheceu a verdade. Só que ela conscientemente rejeitou o Senhor Jesus.
Porque, amados irmãos, um ponto muito importante. O cristianismo não é um sistema de doutrina, mas é uma experiência pessoal com Jesus. A doutrina vem depois. O primeiro conhecimento é: quem pode me remir? Quem pode me salvar? Quem pode me resgatar? Jesus. Esse é o ponto principal. Por isso que o ex-ladrão da cruz, Jesus não disse para ele: olha, hoje, mas ainda não, estarás comigo no paraíso. Por quê? Você me aceitou, agora eu vou te levar para a classe de catecúmenos da Igreja Batista de Atos dos Apóstolos. Você vai procurar o pastor Pedro, e lá você vai fazer um discipulado de 12 lições. E aí, tu será salvo. Não. Hoje, estarás comigo no paraíso. Então ali, o ponto importante, fundamental é Cristo. Porque haverá pessoas que não terão tempo de ter aula de doutrina. Mas a principal doutrina, a espinha dorsal, ou a videira, né? Ou o caule, né? Como eu aprendi em, acho que é biologia. Lembra? É biologia? O caule da planta, que é o principal, não é? Biologia eu sou péssimo, tá, irmãos? Por acaso. Eu bombei em biologia no 2º grau. Por isso que eu mudei de escola. Depois, fui fazer eletrônica, achei mais fácil. Né? Então, o caule é o principal. A espinha dorsal é o principal. E o que é o principal? É Jesus. O principal é Jesus. É lógico que, numa pessoa no hospital, quando Deus dá aquele 5 minutos de lucidez, e está lá um missionário do Senhor Jesus ali, proclamando o Evangelho, ele pergunta: você quer receber Jesus agora? E ela fala: sim. Não duvide. Porque ela sabe que ela vai morrer. Ela não está ali para brincar. Ela sabe que vai morrer. E, fazendo um contraponto a isso, já fui evangelizar uma pessoa moribunda, de tanto que bebeu, que tinha até uma barriga desse tamanho. Enquanto eu falava de Jesus para ele, se ele fosse o personagem lá da turma do Wolverine lá, aquele, é o Ciclope, aquele soltava raio, fogo pelos olhos, ele teria me queimado vivo. Porque ele não falava mais. Não é? Já estava ruim. Mas ele me olhava com um olhar de ódio. E não podia me mandar embora da casa dele. O rosto dele dizia: eu não quero Jesus, eu odeio Jesus, e eu odeio você também. Então, amados irmãos, ali a pessoa está consciente. Não é? Porque ela sabe que ela vai morrer. Alguns fazem a escolha certa, outros fazem a escolha errada. Mas a questão chave, amados irmãos, que essa é a espinha dorsal do Evangelho, é Jesus. Esse é o ponto principal. Então, para aqueles que têm uma capacidade intelectual muito grande, não é? Alguns conhecem a Bíblia melhor do que nós. Só que escolheram ser ateus. Não é? Jô Soares, que era muito inteligente, mas de coração endurecido, ele fez a sua escolha. Não fez? Então, amados irmãos, conhecer uma doutrina não é garantia de salvação. A garantia de salvação é Jesus. E esses aqui, por que eles cometeram um erro gravíssimo?
Porque simplesmente eles rejeitaram o plano salvífico. Por isso que para eles, conforme o verso de número 26, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aqui está dizendo exatamente o ponto de escolha. Eu rejeito Cristo. E era esse alerta que o autor de Hebreus queria falar com a igreja hebreia. Cuidado, não cometa essa falha, porque quem faz isso tem o conhecimento intelectual, mas dá as costas, o seu fim não será bom. Não resta mais quem pode perdoá-lo, porque ele rejeitou o principal, e o principal é Jesus. Segunda consequência, vamos lá? Todos juntos? Segunda consequência é a expectativa de um horrível juízo e fogo. Verso 27, que diz: mas uma terrível expectativa de juízo e fogo ardente que destruirá os adversários. Então essa rejeição é grave, irmãos. Por quê? Sobre a pessoa, que é João 3,36, sobre a pessoa permanece a ira de Deus. Quando eu estou lá na Cristolândia, eu lembro eles. Presta atenção. Quem rejeita Cristo, sobre ele permanece. Permanece a ira de Deus. Ou seja, Deus não lança a ira porque rejeitou Jesus. Nós já nascemos embaixo da ira de Deus. Essa é a diferença. Nós nascemos embaixo da ira de Deus. Ele quer nos tirar desse caminho. É como uma laje desabando. Ela vai cair. O que Jesus fala? Sai daí. O que a pessoa diz? Não quero sair. Renato, o que acontece com a pessoa? A laje vai cair em cima. Vai cair na cabeça dele. Ele sucumbirá embaixo de uma laje. Porque ele foi avisado para sair. A salvação é mais ou menos isso. Então, estamos sendo alertados. Então, é um horrível juízo e fogo. Então, se essa pessoa é considerada um adversário esperando juízo e fogo ardente, entende-se que ela nunca foi um cristão legítimo. Porque, amados irmãos, o nosso Deus Trino não é incoerente. Ele não é incoerente. Então, você que me ouve pelo canal também, a minha experiência com Jesus tem que ser verdadeira. Não é rol de membro de igreja, não é lista de membro de igreja, que é a lista do livro da vida. Então, precisamos ter uma verdadeira experiência com Jesus. Como nós já pregamos aqui, eu tenho que ter convicção que eu sou trigo e dar fruto de trigo. Porque, infelizmente, o diabo plantou o joio no meio da igreja, desde o começo do século, mas também pastores plantaram o joio no meio da igreja com um evangelho falso, mentiroso, com um evangelho não bíblico. Então, eles plantaram o joio no meio da igreja. E nós temos dois exemplos de pessoas assim. Balaão, em Números 22 a 24, e Simão o Mágico, Atos 8, 9 e o verso 24. Por quê?
Eles proferiram uma sentença de crença, mas nunca houve uma vida transformada. Simão o Mago até se batizou, mas ele quis comprar o Espírito Santo de Deus. E aí, na minha paráfrase, nota aí, Denilson. Pedro falou, vá para o inferno, você e seu dinheiro. Foi isso que ele falou. Uma paráfrase, vai para o inferno, você e seu dinheiro. E foi uma afronta. Dizer, eu quero comprar esse poder. Não é? Corte rápido, né? Exatamente, foi um corte rápido. Pedro lhe perdeu a paciência. Provando o quê? Que batismo não salva. Primeiro ponto. O batismo é a minha pública profissão de fé. E um segundo ponto, amados irmãos, que prova, no caso de Simão o Mago ou o mágico, que porque ele não era convertido. Se ele fosse convertido, ele diria, me perdoa. Eu estou orando agora. Se ele fosse convertido. Como ele não era convertido, o que ele disse? Marco, você ora por mim? Um convertido jamais diria isso. Pedro, quando negou o Senhor Jesus, o que ele fez? Chorou amargamente. Porque ele realmente, embora era a moda do Antigo Testamento, mas entendeu que Jesus era o Messias. Judas Iscariotes, que via Jesus intelectualmente só, praticamente não aprendeu nada, matei um justo. Ele nunca viu Jesus como Messias. Ele nunca viu Jesus como Messias. Agora uma pergunta que fica para a eternidade. Por que Jesus colocou um joio no meio do trigo? Quando chegarmos no paraíso, a gente pergunta. Senhor, por que tinha que estar Judas Iscariotes lá? Senhor, o senhor orou pouco, Senhor. Eu tinha que ter orado mais. Escolheu Judas Iscariotes, o ladrão, o tesoureiro ladrão. O primeiro tesoureiro da história, da igreja. E era ladrão. Claro, Senhor Jesus, sua gestão financeira não foi boa. Já na primeira eleição, já colocou um ladrão na tesouraria. Alguns diriam. Mas nós sabemos que tudo isso tem o seu propósito. Não é? Que ele não vai nos responder. Mas a questão-chave é que essa é a consequência de quem verbaliza uma fé, mas não tem fruto. Horrível, juízo e fogo. Esse é o fim, amados irmãos. Então, por isso que, como nós falamos de manhã, nós conhecemos muitas pessoas que não estão no nosso meio, que conhecem a Bíblia melhor do que nós. Mas não são convertidos. Irmãos, conhecer a Bíblia inteira, citar a Bíblia inteira, não é garantia de salvação, não. Há homens brilhantes e vários aí até lá de Brasília, eles citam a Bíblia assim, uma capacidade mental tremenda. Só que não vive. Só isso. Não vive. Não quer viver. Então, por isso que essa é a segunda consequência. O horrível juízo e fogo consumidor. Terceira consequência, vamos lá? Terceira consequência. Lembrar da lei que, através dos testemunhos, matava. Melhor, através das testemunhas, matava. O que o Deus está dizendo aqui? Aqui está citando a lei de Moisés, é o verso de número 28, que diz aqui,
Quando alguém rejeita, aqui está citando o Antigo Testamento, tá? Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então aqui está citando Deuteronômio 17 e 18. Então, o autor aqui está lembrando o seguinte, ó, vocês lembram que no Antigo Testamento, quem quebrava a lei de Moisés morria por apedrejamento. E nós vamos ter vários casos citados na Bíblia, como família de Coré, nós temos Acã e outras pessoas que... Nós temos o povo lá do deserto que foi picado pela cobra e muitos morreram. Nós temos o povo que enquanto Moisés estava lá no monte, eles estavam lá na farra e na bebedeira e na sem-vergonhice total ali. E o Senhor mandou um fogo consumidor, mesmo Moisés dizendo, Senhor, se vai matar eles, me mata também. Aí Deus falou, não, você vai ficar vivo, mas eles vão morrer. Você vai ficar vivo, eles vão morrer. Então não pense os irmãos que naquele contexto lá, Deus poupou os pecadores. Deus não poupou os pecadores. Por que ele não poupou? Lá, mas que Deus cruel esse. Não poupou, porque eles foram testemunhas oculares das 10 pragas. Eles foram testemunhas oculares do mar que se abriu. E mesmo assim, fizeram um bezerro de ouro. Então, dentro do contexto da antiga aliança, eles não eram inocentes. Eles viram com os olhos a água se tornar em sangue. Eles viram com os olhos os sapos, as rãs, as moscas, a escuridão. Eles viram com seus próprios olhos. Mas eles escolheram voltar a adorar um bezerro de ouro. Eles escolheram. Então, entendam os irmãos e você que nos acompanha pelo canal, o seguinte. A ira de Deus ali se manifestou. Por quê? Porque eles escolheram. Em vez de estar orando, esperando a lei do Senhor, não. Foram para a farra. Foram para ser vergonhice. Foram para a bebedeira. Eles usaram a expressão, sextou. Seria hoje, viu, Denilson? Assim, sextou, Moisés saiu, vamos para a farra, vamos para a bebedeira. Pega o narguile. Pega as bebidas com metanol e vamos embora. Né? O que aconteceu? A ira de Deus se manifestou. Então, amados irmãos, sendo hebreu ou estrangeiro, eles foram eliminados, porque eles desprezaram a palavra de Adonai. Então, algo importante que se destaca aqui, amados irmãos, o nosso Deus trino, ele é santo. Ele continua santo. Por isso que, como nós estamos aprendendo no livro de Hebreus, ninguém entra no Santo dos Santos. Ninguém entra. Moisés não entrou no Santo dos Santos. Abraão não entrou no Santo dos Santos. O único que entrou ali, no Santo dos Santos, eterno, foi Jesus. E como o Marcos destacou nessa manhã, né, é a nova Jerusalém que desce do céu. Depois de nós remidos, sem pecado, sem a enfermidade do pecado, sem o diabo para encher as paciências, nossa, que nós adentraremos e veremos os 2 tronos, o trono do Pai e o trono do Filho. Um privilégio nós vamos ter naquele grande dia, irmãos.
Vamos ver. Imaginou uma Jerusalém? Jerusalém já é bonita. Já imaginou uma Jerusalém em ouro? Eu sempre gosto de destacar essa verdade, irmãos. Se as paredes são de ouro, qual é o recado para nós? O ouro, irmãos, é o bem mais precioso da face da terra. Uma aliança de ouro, se o Denilson porventura quiser renovar os votos, com uma aliança nova para sua esposa, uma aliança de ouro fino, irmãos. Um parzinho de aliança está R$4.000. Um par de alianças está R$4.000. Agora imaginou muralhas em ouro. Qual é o grande recado para nós? O maior bem não é o minério, é o próprio Deus. É o próprio Deus Trino. O maior bem que nós temos, irmãos. Se Deus usa ouro para forrar a parede, Renato, você colocou ouro como Salomão nas paredes do seu apartamento? Mas, irmão, você já imaginou? Se a gente fosse no templo de Salomão, ver ouro nas colunas? Imaginou? Aí fala assim, Senhor, que desperdício. Não é? Por quê? Porque o bem mais precioso é o próprio Deus Trino. E Ele é santo. Tá, amados irmãos? Ele é santo. E hoje nós ainda não podemos estar lá, mas Jesus entrou no santo. A quarta, vamos lá para a quarta advertência? Quarta, vamos todos juntos? Quarta consequência é o maior castigo para aqueles que calcam os pés no Filho de Deus. O verso 29a diz claramente: imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultar, aqui na Almeida século 21, tá? Quem insultar o Filho de Deus, ou quem insultou o Filho de Deus. Amados, se no deserto o povo pagou com a vida, porque fez o bezerro de ouro, rejeitou Adonai, quanto mais agora negar o Filho. O que é pisar o Filho, amados irmãos? Tá? Como eu todos ver. Vamos falar que isso aqui é Jesus. Só põe aqui. Pisa. É muito mais do que pisar numa bandeira. Só vive os malucos aí pisando na bandeira do Brasil, pisando na bandeira dos Estados Unidos, né? Só que, amados irmãos, eles falam que isso aqui é um insulto. É um insulto ao Senhor Jesus. Calcar os pés é isso aqui, ó. Se você põe como apoio. E pensemos, irmãos, quantos hoje dos perseguidores do Evangelho que estão fazendo isso? Insultando o Senhor Jesus, insultando o Senhor Jesus no Irã, no Iraque, no Paquistão, nas redes sociais. Na Coreia do Norte, insultando o Senhor Jesus. Então, amados irmãos, pisar no nosso Salvador é um insulto gravíssimo. E aqui, por que eles estavam pisando no Senhor Jesus?
Porque eles estavam, porque a tentação era qual que era? Dar as costas para o Senhor Jesus e voltar ao legalismo do Antigo Testamento. Esse era o insulto. Tá? Simplesmente desprezar o principal, que é o Senhor Jesus. Então, e até o autor aqui, ele usou as mesmas palavras que está em Mateus 5,13. Para que presta o sal sem gosto, para ser pisado pelos homens. Então, quando lançamos fora, quando pisamos, quando estamos considerando essa verdade como um lixo, como pó nas ruas para ser pisado pelas pessoas, amados irmãos, o castigo será severo. Você que nos acompanha pela rede social e nos verá, preste bastante atenção. Do nome do nosso Deus Trino não se zomba. Do nome do Senhor Jesus não se zomba. E você que está me acompanhando, não brinca de ser crente, não. Ah, um dia fui crente. Cuidado. Muito cuidado com isso. Porque o juízo será severo. Quanto mais, como nós aprendemos isso em Romanos capítulo 1. Paulo vai falar dessa verdade. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais culpado eu fico diante de Deus. E o Senhor Jesus falou com os 70 ou 72 que foram enviados, e muitos desprezaram. O que ele falou? Vou falar na minha paráfrase. O juízo sobre Sodoma e Gomorra foi fichinha, perto do juízo do Senhor Jesus para aqueles que rejeitaram o chamado do Messias. Tanto que ele diz, olha, não leve nem o pó do quintal deles. Porque até o pó do quintal deles se tornou profano. Nem o pó do quintal. Limpa os pés. Não leva. Porque juízo severo cairá sobre eles. Por isso que o Dr. Shedd sempre falava nas aulas de Novo Testamento. A cada presença de uma pessoa não cristã num culto, pior ela fica diante de Deus. Porque ela não vai morrer inocente. Pior ela fica. Quanto mais eu conheço, mais culpado eu sou. É assim que será julgado. Então, amados irmãos, isso foi uma palavra de alerta para eles. Olha, não pisem no nome do Salvador. Não pisem no Senhor Jesus. Porque dele não se zomba. E vamos lembrar do caso do rei. Ele troca o nome dos reis do templo de Jesus. Herodes. Ele foi comido de lixo. Não é? Estava lá. É um Deus! É um Deus! É um Deus! E o cara, opa, entrou na onda. Sou um Deus na terra. O que aconteceu? Deus se irou. Mandou um anjo, o feriu. 5 dias depois, morreu com um verme saindo dentro do próprio corpo. Irmãos, a ira de Deus se ira, não é? Então não brinquemos com isso. Porque o nosso Deus, ele é santo. E Jesus não vai voltar como cordeiro. Jesus vai voltar como leão. E é da boca desse leão que o anticristo vai ser vencido. Pela boca desse leão, chamado Jesus. Ele não vai vir como cordeirinho, não.
Ele vai vir como um juiz severo e justo. Mas que vai, na primeira chamada, nós somos a primeira chamada. Você, crente em Cristo, você é da primeira chamada. Né? E ele vai dizer assim, vinde, benditos do meu Pai. Vinde, benditos do meu Pai. Por quê? Por causa que creu na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, essa foi a quarta consequência. E nós temos a quinta. Vamos lá? Quinta consequência é um castigo maior ainda para os que profanam o sangue da aliança. O que diz o verso 29b? Tratou como profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado. Amados irmãos, nós fomos purificados, não foi por qualquer sangue, não. Foi o sangue do Cordeiro de Deus. Foi o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que privilégio nós temos, queridos irmãos. Eu e você que nos acompanha pelo canal, fomos lavados no sangue do Cordeiro. Fomos lavados. E é interessante notar, eu vi uma foto pela internet, o músculo do coração, sem sangue, ele é branco. Ele fica vermelho por causa do sangue. Mas o órgão sem sangue é branco. Tá? Carne branca. E aí nós vamos entender, lavados no sangue do Cordeiro, branco mais alvo do que a neve, que a Escritura Sagrada fala para nós. Mas aqueles que, dentro desse contexto aqui, desejarem profanar, e profanar é o quê? É rejeitar o sangue de Cristo que foi propiciação pelos nossos pecados. Né? E profanar o sangue é negar que somente pela morte e sacrifício de Cristo obtemos a salvação. Então, quando uma pessoa rejeita Jesus, está profanando o seu sangue. E um detalhe positivo para nós, qual é ele? O cristão foi santificado pelo sangue da aliança, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, amados, nós fomos santificados, separados para o Senhor. Então, temos um desafio diário. E aí, por isso que eu falei do fruto. Qual é o desafio diário? Termos uma vida diferente. Fomos chamados para ter uma vida diferente. Porque é algo importante. Quando Jesus vem para desfazer as obras do maligno, algo acontece. O quê? Ele nos liberta do poder do pecado. Ele nos liberta do poder do pecado. Ou seja, embora nós estamos ainda em velha natureza, mas nós temos condição de dizer não para o pecado. Não chegamos ainda no estágio do Adão antes da queda, que não tinha propensão para o pecado. Mas nós estamos melhor do que Adão. Por que nós estamos melhor do que Adão? Porque nós temos consciência de certo e errado. E nós temos o poder no Espírito Santo de Deus
de dizer não para o pecado e sim para a santificação. Nós temos, vou simplificar isso, tá, irmãos? Esse que você está vendo algum stream, algum filme lá da Netflix ou qualquer outro. E como infelizmente existe muita sensualidade, você tem que, praticamente você tem que ver filme velho para não ver pouca vergonha, né? Então, eu e você temos o poder na nossa mão de trocar de canal ou não. Nós temos esse poder. Adão não tinha. O povo do Antigo Testamento não tinha. Por que eu e você temos? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você, e fomos libertos do poder do pecado. Então, é possível se santificar. A nossa santificação é como aqueles gráficos de empresa de sucesso, né, Marcos? Que só sobe. Não, não é. Nós não somos tão diferentes do povo do Antigo Testamento. Por quê? Nós temos sim as oscilações. Por isso nós temos que vigiar. E nós temos, pela misericórdia e graça do Senhor, um advogado. E esse advogado é Jesus. Então, temos que nos vigiar constantemente para não cairmos e não fazermos essa afronta. Tá? E entender bem, aquela pessoa que entendeu intelectualmente o Evangelho, ela fez isso. Ela fez isso. Ela profanou o sangue da nova aliança. Ela profanou o sangue da nova aliança. Aí também dá-se a entender porque em Coríntios, quem estava tomando a ceia com contenda no coração morreu. Entendeu, Márcio? Ele profanou o sangue da nova aliança. Pagou com a vida, porque profanou o sangue da nova aliança. A disciplina foi a morte física. Para nos entenderem como esse sangue é precioso. O sangue do Cordeiro de Deus. Mas nós temos a sexta consequência. Vamos juntos? Sexta consequência é um castigo ainda maior para aqueles que ultrajam ao Espírito Santo. E é interessante notar que o verso 29, que já dá um sermão bem longo, aqui está tudo resumido, tá, irmãos? Foi bem resumido. Mas o verso 29, ele vai destacar 3 erros sequenciais daqueles que entenderam a mensagem, mas deram as costas. E o último, que é o mais grave, afrontou o Espírito Santo de Deus, o Espírito da graça. E o autor aqui acrescenta um erro gravíssimo, e foi isso aqui. O que é ultrajar o Espírito Santo de Deus? Ultrajar o Espírito da graça é recusar o ministério do Espírito, que é apontar para o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus lá em João, no livro de João, no capítulo 14 ou 15, diz o seguinte: Ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, o papel principal do Espírito Santo de Deus é apontar para Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Por isso já falei aqui, vou repetir novamente o conceito: arrependimento e fé andam juntos. Por quê? O Espírito Santo me confronta com o meu pecado e, ao mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus aponta para Cristo.
Nós aprendemos de forma errada, nos pastores do século passado, que primeiro vinha um arrependimento e depois vinha a fé. Não. É junto. Exemplo bíblico para comprovar isso é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes se arrependeu, irmãos? Sim ou não? Não. Ele não se arrependeu. Matei um justo. Ele não se arrependeu. Para ele, Jesus não era o Messias. Mas no caso de Pedro, chorou amargamente e verdadeiramente se arrependeu. Então, o Espírito Santo nos move, amados irmãos. Então, dar as costas é uma afronta, é um ultraje para o santo, vou dar uma redundância aqui, para o Santo Espírito de Deus. É um ultraje para o Santo Espírito de Deus, queridos irmãos. Por isso que foi um alerta que para eles. E como deve ser, é aqui a conjectura que ele coloca aqui. Como deve ser tratada uma pessoa que recebe o conhecimento pleno da verdade e age dessa maneira deliberada. Entenderam? Então, infelizmente, nós vamos cruzar com pessoas em muitas igrejas que brincam com a conversão. Um dia eu mandei um recado para uma pessoa que está longe dos caminhos do Senhor. Falou assim, não brinca com Deus. Não brinca com o batismo. Porque Deus, Ele não aceita a volta de tolo. Não seja tolo. Porque descer as águas do batistério como uma brincadeira é trazer sobre si fogo consumidor. E algumas igrejas liberais estão brincando com isso, né? A pessoa não abandona o seu pecado, continua nas suas práticas e está lá se batizando. Está brincando. Só que o dia do juízo será um dia severo. Tanto que, amados irmãos, o dia do meu batismo, o dia do teu batismo, eu tenho certeza que você lembra. Quem aqui lembra o dia do seu batismo? Só levanta a mão. Porque foi aquele dia que você deu a sua pública profissão de fé, assim, eu estou hoje mudando de vida. Quem faz voto de tolo, irmãos, Deus não vê ele como tolo, Deus vê ele como profano. Essa é a diferença. Ele vê como brincadeira, mas Deus não brinca. O nosso Deus não brinca com os irmãos. E a sétima e última, vamos lá? Sétima consequência é experimentar retribuição do Deus vivo, que alerta para o povo hebreu. Vou ler o 30 e o 31 aqui. Pois conhecemos aquele que disse, minha vingança eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Por quê? Quanto mais eu conheço, queridos irmãos, quanto mais o homem natural conhece da verdade do Evangelho, mais responsável ele fica diante de Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais você lê a Bíblia, e vamos continuar lendo, irmãos.
Não é para parar de ler com medo, não. É para continuar lendo. Quanto mais nós manuseamos a palavra do Senhor, mais devemos nos santificar, abandonar o pecado, pedir a graça do Senhor todo dia, como também saber que maior conhecimento, maior será pesado na balança. Base bíblica, lá do Antigo Testamento. O rei... Não foi o Belsazar. Não foi o Belsazar. Que brincou com as coisas sagradas do Senhor, né? E Daniel estava lá como testemunha. Mene, Tekel, Ufarsim. Aí vem lá a tradução. Pesado fosse na balança e você foi achado pesado. Você passou, numa linguagem popular, Lenilson, você passou dos limites. Naquela noite, o rei morreu. Porque ele pegou as taças que eram o tabernáculo, o templo de Jerusalém. Para quê? Para farra, para bebedeira, para orgia. Eles brincaram. E tem aquele ditado popular, né? Quem brinca com fogo, se queima. Eles se queimaram. Foi isso que aconteceu. Né? O rei se queimou, porque naquela noite o império dele caiu. E aí nós vemos essa frase, essa citação, está em Deuteronômio 32, os 35 ao 36. E a resposta aqui, mais dura possível, ela contém 3 verdades. Primeira, essa pessoa experimentar a retribuição de Deus. Essa pessoa será julgada por Deus. Essa pessoa experimentará como é horrível cair na mão do Deus vivo. Não é? E aí nós vamos ver João 3,36. Para aquele que rejeita, sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. E a ira de Deus é uma ira justa. Né? Então, essa pessoa experimentará como é horrível cair na mão do Deus vivo. Então, se a referência é para alguém que não pertence ao povo de Deus, a punição é mais grave. E nós temos João 3,36. Sobre ele permanece a ira de Deus. A ira permanece. Porque ele ouviu a mensagem, rejeitou a mensagem, rejeitou o alerta e deu as costas para o único que poderia salvá-lo, que é João 3,16, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, para nós, um alerta. Se a referência é para alguém que pertence ao povo de Deus, então, amados irmãos, para o povo hebreu do contexto aqui, é uma palavra de disciplina, né, que visa restauração e edificação. Então, o povo hebreu da época tomou assim, um tratamento de choque. Não abandone Cristo. Jamais. Jamais abandone Cristo. Jamais abandone os caminhos do Senhor. Né? Não troque Jesus por qualquer outro oferecimento do reino das trevas. Jamais troque. Então, amados irmãos, a palavra de hoje é uma palavra que nos conduz ao quê? Persevera. Está difícil? É uma palavra de ânimo, vai ficar mais difícil. Nesse mundo tereis aflições. Como diz o nosso querido Marcos, o cerco está fechando. Né, Marcos? E está fechando.
vai ficar mais difícil ainda. Ser cristão vai ficar mais difícil ainda. Então, queridos irmãos, vamos perseverar. Vamos repetir o aprendizado. Vamos lá? Assim os irmãos ficam com memória boa. Tá? Vou ler só a primeira citação aqui. Encontramos aqui 7 consequências desse erro deliberado no caminho da comunhão com Deus. Vamos todos nós? Primeira consequência é não ter mais sacrifício para perdoar os pecados. Segunda consequência é a expectativa de um horrível juízo e fogo. Terceira consequência, lembra da lei que através das testemunhas matava. Quarta consequência é o maior castigo para aqueles que calcam os pés no Filho de Deus. Quinta consequência é um castigo maior ainda para os que profanam o sangue da aliança. Sexta consequência é um castigo ainda maior para aqueles que ultrajam o Espírito Santo. Sétima consequência é experimentar a retribuição do Deus vivo. Então, amados, que nós possamos perseverar. Persevera. Não nega a sua fé. Vamos ser zombados. Vamos ser perseguidos. Vamos ser prejudicados no nosso trabalho porque somos cristãos. Vamos ser acusados falsamente com mentiras. Mas, amados, a nossa vitória é em Cristo. Então, continua caminhando. E você que nos acompanha pelo canal, não acrescente a Jesus Cristo outras coisas mais. Salvação é somente na pessoa e obra redentora completa do Senhor Jesus Cristo. Nós possamos, queridos irmãos, vamos permanecer firmes. Persevera. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim. A igreja é aquela que persevera. Que essa seja uma realidade nas nossas vidas. E, amados irmãos, nós possamos, no meio da provação, da dificuldade, clamar ao Senhor. Senhor, dai-me forças. Paulo pediu. Quando estiver cansado, Senhor, me ajuda na jornada. Me ajuda na caminhada. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é maravilhosa. Ela, mesmo essa exortação que foi feita para os cristãos hebreus. Seu autor tinha a convicção que eles eram cristãos. Mas ele sabia que a pressão judaica era muito grande. Como hoje também a pressão também é muito grande para abandonar a fé. Mas eu peço, Pai, renova a fé do Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Renova a fé daqueles que estarão posteriormente acompanhando, Senhor, essa transmissão. Pai, transforma, opera, quebranta e renova. Oramos assim, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar, vamos adorar, querido.